Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e também outros irmãos de outras igrejas, amigos que podem estar acessando essa videoaula. Estou gravando essa videoaula como continuidade ao meu ministério de ensino que tenho desenvolvido na Igreja Batista da Fé já há algum tempo, dando continuidade à série de estudos Conhecendo o Deus Vivo, uma introdução à teologia sistemática em suas áreas elementares e essenciais. Ou seja, nós estamos trabalhando as doutrinas básicas, as doutrinas essenciais da fé cristã. Já passamos por diversas doutrinas, já passamos pela doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da criação, a doutrina da queda, e estamos agora na doutrina da redenção. Trabalhamos primeiramente um bloco da doutrina da redenção no seu aspecto individual, de como Deus salva os indivíduos. E depois de 4 aulas a respeito disso, nós estamos tratando agora, então, vamos começar a tratar do aspecto geral, do aspecto coletivo da salvação, ou seja, a doutrina da igreja, né? Esses indivíduos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo agora fazem parte de um ajuntamento, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Então, hoje nós estamos no bloco 2 do aspecto coletivo e trataremos da doutrina da igreja. E nessa primeira parte da doutrina da igreja, nós falaremos a respeito da natureza e das características do povo de Deus, né? Ou seja, o que é a igreja e quais são as suas características. Então vamos lá. Os objetivos desta aula, então. O que é a igreja? Buscaremos uma definição satisfatoriamente bíblica a respeito da natureza da igreja, né? Qual é a origem da igreja? Nós veremos a possibilidade de definirmos quando e como se deu o início da igreja de Cristo. Quando que ela começou? Ela começou antes de Cristo, ela começou com Cristo, após Cristo, ela começou com os apóstolos, depois dos apóstolos. Quando que ela começou? Nós veremos então a possibilidade de a gente conseguir definir isso. E por terceiro, nós vamos falar das características da igreja. Nós veremos quais as formas como a igreja pode ser vista, bem como as metáforas que a Bíblia se utiliza para se referir a ela, né? Então vamos lá. Na nossa introdução, primeiro a gente precisa analisar algo que é importantíssimo, né? Que é qual a linha, né, de interpretação bíblica, qual a tradição de interpretação bíblica que nós vamos utilizar para tirarmos as nossas conclusões, né? A forma como você relaciona Antigo e Novo Testamento faz com que existam várias implicações a respeito da doutrina da igreja, né? Nós teremos conclusões diferentes a respeito do que é a igreja se nós dermos prioridade para o Antigo Testamento ao invés do Novo, ou se nós dermos prioridade ao Novo Testamento ao invés do Antigo Testamento. Então, como eu trabalho com esses dois testamentos? Como que eu trabalho a questão de cumprimento das profecias? Então, existem duas tradições dominantes, né? E não vou tratar sobre tudo a respeito delas aqui, mas eu vou dar o essencial para essa doutrina da igreja hoje, né? Então, a primeira tradição é o aliancismo. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Desconfigurou aqui. A primeira tradição que nós vamos comentar sobre ela é o aliancismo, que é a tradição predominante dentro das igrejas reformadas, entre os presbiterianos, totalmente assim, entre os presbiterianos, e também entre os batistas reformados e outras igrejas que são de confissão reformada, né? São confessionais reformados. Então eles acreditam que os testamentos se relacionam mediante o cumprimento espiritual das profecias do Antigo no Novo Testamento. Então eles acreditam que há uma continuidade plena espiritual, ou seja, nós temos diversas profecias no Antigo Testamento a respeito da restauração de Israel e da proeminência que Israel terá sobre todas as nações no reinado do Messias, né? Isso é ponto pacífico tanto entre aliancistas e dispensacionalistas, mas a forma como essas profecias se cumprem é onde está a diferença. Então os nossos queridos irmãos aliancistas,
eles acreditam que há um cumprimento espiritual dessas profecias e de que agora a era da igreja seria tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento a Israel, né? Não somente tudo aquilo, mas uma boa parte disso e também no estado eterno, né? No juízo do juízo final para frente. Então eles acreditam nesse cumprimento espiritual e uma continuidade plena. Já a tradição dispensacionalista, que é a tradição da maioria das igrejas evangélicas, né? Hoje em dia, desde o século XIX, com seu surgimento, o dispensacionalismo foi se propagando, então, dentro do evangelicanismo mundial, né? Então, o dispensacionalismo, ele acredita que os testamentos se relacionam mediante um cumprimento estritamente literal das profecias do Antigo Testamento no Novo, ou seja, uma descontinuidade plena e literal. Ou seja, o dispensacionalismo acredita que se foi prometido a Israel um reino e uma proeminência sobre todas as nações na terra, isso será cumprido não espiritualmente, mas literalmente. Realmente vai haver uma restauração política nacional de Israel, e Israel estará, então, tendo uma proeminência e sendo reinada pelo Messias, literalmente, né? O que foi prometido dentro do dispensacionalismo, nós acreditamos que aquilo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento, essa restauração política nacional de Israel, não é totalmente essa era da igreja de hoje. Ainda há uma restauração literal a ser aguardada. De fato, no dispensacionalismo acredita-se nisso. E que essas profecias elas têm um cumprimento estritamente literal, implicando então numa descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, porque para o dispensacionalista, aquilo que se vê acontecendo no Novo Testamento, na era da igreja, não está de acordo com aquilo que foi profetizado para Israel no Antigo Testamento. Por isso que ele acredita nessa descontinuidade. Ele olha para a igreja hoje, ele olha para aquilo que é a igreja e ele não vê que isso é o que foi prometido no Antigo Testamento para o povo de Israel. Ele acredita que isso que está acontecendo é outra coisa, é outro plano. Por isso que ele acredita nessa descontinuidade. Então, continuando de uma maneira gráfica, eu coloquei essa barra, Antigo e Novo Testamento, da mesma cor do aliancismo, para os irmãos entenderem que para o aliancista, Antigo e Novo Testamento são uma coisa só. É o que eu falei, é um cumprimento, uma continuidade plena e espiritual. Eles olham as Escrituras como algo planificado, como sendo a mesma coisa. Eles olham para a igreja hoje e eles acreditam que o que está acontecendo na igreja é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Já o dispensacionalista, ele crê que Antigo e Novo Testamento são coisas distintas. Por isso que eu coloquei aí dois elementos, né? Um elemento para o Antigo Testamento e um elemento para o Novo Testamento. Porque, como eu disse, o dispensacionalista olha para a igreja e ele compreende que o que está acontecendo hoje não é o que foi profetizado a Israel no Antigo Testamento. Que o que foi profetizado a Israel no Antigo Testamento ainda irá se cumprir. E o que está acontecendo agora é algo novo. É um plano novo. Mas, Vinícius, o que isso tem a ver então com a igreja? Dentro do aliancismo, a igreja é o Israel espiritual. Ou seja, houve uma substituição. Israel vira a igreja. Então, a igreja agora assume o papel de Israel. Tudo aquilo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento se cumpre na igreja hoje de maneira espiritual. Então Israel é a mesma, como se a igreja fosse um Israel espiritual. É exatamente isso que eles falam. É um Israel espiritual. Porque embora tudo acontecesse de uma maneira política, nacional no Antigo Testamento, eles acreditam que a era da igreja é uma fase onde as coisas se cumprem e acontecem de maneira espiritual. Então, pro aliancista, a igreja é o Israel espiritual. Essa é a natureza da igreja, entendeu? Já no dispensacionalismo, então, compreende que a igreja é um novo povo de Deus. Ou seja, é um parênteses.
Ou seja, Deus tem um plano para Israel, isso irá se cumprir, mas Israel então rejeita o Messias, Israel então escolhe não crer, rejeita o Messias, crucifica o Messias, e Israel então é colocado de lado por um tempo. Deus não rejeita Israel completamente, mas Deus deixa Israel aguardando então uma redenção futura que acontecerá no milênio. E enquanto isso, Deus começa um novo povo. Então há um parênteses na história. Então a igreja é um novo povo de Deus. É algo totalmente diferente de Israel. O dispensacionalismo não acredita que exista nenhuma relação entre Israel e igreja. Nenhuma continuidade entre os dois. É um parênteses na história. Porque a história da redenção é a respeito da redenção de Israel sobre todas as nações. E a igreja, então, é um parênteses no meio dessa história. Então, essas são as implicações. Se você acredita num cumprimento espiritual das profecias e numa continuidade plena entre Antigo e Novo Testamento, ou seja, se você é um aliancista, você vai acreditar, então, que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Mas se você é um dispensacionalista, você vai acreditar que as profecias que foram feitas a Israel devem se cumprir de maneira literal, estritamente literal, de que o que nós vemos hoje na igreja é um novo povo, foi um parênteses aberto na história, e que isso não tem relação direta com o Israel do Antigo Testamento. Que aquilo que foi prometido de Israel ainda irá se cumprir no futuro, na dispensação futura. Então, o que nós vamos seguir aqui na nossa aula? O que eu vou ensinar para os irmãos de uma maneira específica? Haveria um meio termo entre essas duas posições tão extremas? Perceba que elas são realmente muito diferentes uma das outras, né? De você acreditar que a igreja hoje é o cumprimento espiritual de todas as promessas do Antigo Testamento a Israel, e que não há mais nada para Israel desfrutar no seu aspecto político e nacional, é totalmente diferente do que o dispensacionalismo acredita. Acreditando então num cumprimento estritamente literal de que tudo aquilo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento irá se cumprir, e que a igreja é um plano em paralelo, né? Um parênteses também, melhor dizendo, mas também é algo que ocorre em paralelo, onde Deus tem, na verdade, dois povos, Israel e a igreja, são dois povos distintos. Então são posições bem diferentes. Haveria um meio termo para isso? Há sim um meio termo, chamado dispensacionalismo progressivo. É uma linha de interpretação bíblica que eu já tenho me dedicado há algum tempo, né? E também o pastor Flávio e o pastor Alex partilham dessa posição. Não sei dizer aos irmãos se em todos os seus aspectos, porque o dispensacionalismo progressivo, assim como as outras formas de dispensacionalismo, não são um plano fechado de interpretação bíblica, né? Pode haver diferenças entre um intérprete e outro. Ele não é um documento redigido de como você deve interpretar a Bíblia e que todo mundo tem que concordar com tudo dentro daquilo lá, mas há algumas coisas essenciais dentro do dispensacionalismo progressivo, que eu acredito ser então uma posição conciliadora entre aliancismo e o dispensacionalismo tradicional, também chamado de dispensacionalismo revisado. Os testamentos se relacionam então no dispensacionalismo progressivo de uma maneira complementar, onde a gente admite aspectos tanto literais quanto espirituais para o cumprimento das profecias do Antigo e do Novo Testamento. Ao invés de a gente falar de continuidade e descontinuidade, nós falamos de complementariedade. Então, dentro do dispensacionalismo progressivo, nós admitimos que as profecias feitas a Israel no Antigo Testamento, elas possuem aspectos tanto literais quanto espirituais para os seus cumprimentos. E que o Antigo e Novo Testamento, então, eles não são autoexcludentes, né? Eles não são coisas totalmente diferentes, mas que eles se complementam, eles se encaixam.
dentro do dispensacionalismo progressivo, há uma sensibilidade àquilo que nós chamamos, eu trabalhei com os meus alunos na aula de doutrina das escrituras, que é a doutrina da revelação progressiva, onde Deus, ao longo da história, foi se revelando progressivamente. Ele foi dando mais e mais revelações ao seu povo, de maneira que, a partir do momento que Deus dá uma revelação, quando ele dá outra, essa nova revelação não exclui a revelação anterior e nem ressignifica, nem dá um novo significado, mas ele vai ampliando a sua revelação e uma e outra se complementam. A melhor maneira de ilustrar isso é como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Quando você tem uma peça no quebra-cabeça e você coloca outra peça do lado, elas não se tornam uma peça só. Cada peça é uma peça, mas elas se complementam e formam uma imagem só. Quando você junta todas as peças, cada peça continua sendo a sua peça, tendo a sua importância dentro desse quebra-cabeça, mas todas formam um único quebra-cabeça. Mas cada peça é uma peça. Então o dispensacionalismo progressivo acredita dessa forma, de que cada revelação é uma ampliação. Por isso que os testamentos devem se relacionar dessa maneira complementar. A gente chama isso de hermenêutica complementar. Então como que fica? Antigo Testamento, ao Novo Testamento vem e se encaixa. Perceba? Ó, bem no meio ali, ó. Talvez esse detalhe os irmãos possam não perceber. Eles se encaixam, eles se complementam. Então nós não falamos de continuidade e descontinuidade. Nós falamos de complementaridade. Então, dentro do dispensacionalismo progressivo, qual que é esse relacionamento, então, entre Israel e a igreja? Nós fazemos uma distinção institucional, ou seja, o Israel étnico-político continua existindo. Mesmo a igreja tendo sido inaugurada no Novo Testamento, nós veremos mais adiante a sua origem lá em Pentecostes, o Israel étnico-político, a nação de Israel, não deixa de existir. Israel continua sendo Israel e a igreja é o ajuntamento de judeus e gentios juntos em Cristo. O que é a igreja? É uma comunidade de salvos por Cristo Jesus, sem distinção étnica. Porque no Antigo Testamento, embora gentios pudessem sim também fazer parte do povo de Israel, isso não era algo evidenciado, isso não era algo claro, porque o foco era realmente na identidade nacional e política de Israel. Nesse novo tempo que nós estamos, a igreja é composta de judeus e gentios juntos em Cristo, sem haver essa distinção. Mas Israel não deixa de ser Israel. Um judeu que se converte a Cristo continua sendo um judeu, só que agora um judeu salvo. E a igreja, então, perceba que há essa distinção entre eles, mas ao mesmo tempo, eles não são totalmente diferentes, porque os judeus participam da igreja. Os judeus participam da igreja. Então os judeus que creem em Cristo passam a fazer parte da igreja, mas Israel não deixa de ser a nação escolhida de Deus e ainda pode aguardar as promessas do Antigo Testamento. Então, dentro do dispensacionalismo progressivo, nós acreditamos que a igreja é a nova fase do povo de Deus, judeus e gentios salvos por Cristo. É o progresso do plano redentivo de Deus. Por isso que tem esse nome de dispensacionalismo progressivo, porque nós acreditamos que cada época nas Escrituras são um progresso, um avanço do plano redentivo e soberano de Deus para a humanidade. Então a igreja é uma nova fase do povo de Deus, que antes o povo de Deus era focado nos aspectos étnicos e políticos de Israel. Agora não, judeus e gentios são salvos por Cristo e podem se ajuntar e devem se ajuntar em torno do nome do Senhor para adorá-lo e servi-lo de todo o coração. Então judeus e gentios, eles participam de um mesmo plano de salvação, onde Deus restaurará
toda a criação e reinará sobre todas as nações, judeus e gentios, pelo reinado do Messias, a partir de Israel, sobre todas as nações. Percebam então? Judeus e gentios participam do mesmo plano, ambos são salvos. Porém, aquilo que foi prometido a Israel de uma maneira política e nacional ainda será cumprido. Ainda será cumprido, ainda pode ser esperado. Deus não rejeitou Israel como nação. Mas Deus começou uma nova fase a despeito da incredulidade dos judeus. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo, mas Deus não tudo isso estava no plano do Senhor. Então Deus começa então uma nova fase do seu plano redentivo, onde ele agrega judeus e gentios no nome de Jesus Cristo, mas Israel ainda aguarda a sua redenção política nacional. Então, no dispensacionalismo progressivo, nós acreditamos que a igreja é algo diferente, mas não completamente diferente daquilo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento. Nós veremos por quê. Aqui tem esse diagrama, né? Israel e gentios eram povos totalmente diferentes. Os gentios, na verdade, são vários povos diferentes, várias nações que não são nações israelitas, que não fazem parte de Israel. Eles estavam separados, mas a igreja, então, é o ajuntamento de pessoas que são salvas em Israel e pessoas que são salvas dentre os gentios. Então, os textos importantes para a nossa definição de igreja. Gênesis 12, de 1 a 3. Então, vamos para as escrituras, né? Vamos ver se isso que eu estou falando tem alguma base bíblica. Então, abra sua Bíblia aí na sua casa, em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Então, nós lemos na promessa abraâmica, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que na aliança abraâmica, que é ali a aliança base das escrituras, né? A aliança pela qual a nação de Israel nasce, né? Então Deus promete fazer da descendência de Abraão uma nação, ou seja, Deus prometeu uma nação a Abraão. Deus prometeu uma nação a Abraão. Então isso tem que se cumprir literalmente. Nós não podemos fugir desse significado, né? E por meio dessa nação, todas as outras poderiam ser abençoadas. Ou seja, a salvação não é só dos judeus, é de judeus e gentios. Então nós vemos que na aliança abraâmica, mesmo você interpretando ela de uma maneira literal, você percebe que há judeus e gentios desfrutando de uma mesma bênção. Só que essa bênção seria desfrutada por meio desta nação, que é Israel. E há distinção entre Israel e outras nações, mas uma única bênção. Perceba que em nenhum momento Deus fala para Abraão, eu vou fazer de Israel e todas as nações uma única nação. Vocês vão ser uma nação só, não. O plano redentivo do Senhor contempla as diferenças étnicas e nacionais. Políticas, étnicas e nacionais. Mas, dentro da igreja, elas não são ou não devem ser um problema. Então, há distinção entre Israel e outras nações, mas uma única bênção. Na mesma bênção, todas as nações são abençoadas por meio da nação escolhida, que é Israel. Gálatas 3, de 6 a 14. Gálatas 3, de 6 a 14. Epístola de Gálatas, o apóstolo Paulo argumenta fortemente, é muito duro até em algumas partes, a respeito de que a igreja não deve retroceder à observância da lei
como um meio de salvação, mas que a salvação é obtida pela fé somente, pela graça de Deus. Então ele segue essa argumentação bíblica e teológica no capítulo 3, onde nós podemos ter algumas aplicações para esse nosso assunto aqui. Então no capítulo 3, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Perceba a mesma coisa que eu falei sobre Gênesis 12, de 1 a 3. De que os gentios são abençoados pelo crente Abraão. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Então aqui ele usa essa argumentação da lei porque ele está falando aqui essencialmente a respeito de pessoas, de mestres judaizantes que estavam contaminando a igreja, ensinando de que a salvação era pela observância da lei, não pela fé em Cristo. Por isso que ele faz essas advertências aqui. E no versículo 13 ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que nós podemos aplicar nesse texto aqui ao nosso assunto, da natureza da igreja? Que os gentios têm acesso à bênção abraâmica por meio da fé em Jesus Cristo. Os gentios têm acesso à bênção abraâmica por meio da fé em Jesus Cristo. Eles podem desfrutar daquilo que foi prometido a Abraão. Por isso que eu falo que a igreja não é totalmente diferente de Israel. Ela é diferente, mas não totalmente, porque ela desfruta das mesmas bênçãos. Jesus Cristo torna tudo isso possível devido a ter cumprido a justiça da lei morrendo em nosso lugar. Ou seja, Jesus cumpre a lei e torna então a salvação de pessoas dentre todas as nações por meio da sua morte. Judeus e gentios recebem o Espírito, a mesma bênção, através da mesma fé. A fé em Jesus Cristo é o que nos une, é o que nos salva. Qual é o outro texto? Esse é o texto que eu considero principal. Ele trata esse assunto com mais clareza. É um texto um pouco longo, mas vamos lê-lo. Portanto, Efésios 2, capítulo 2, versículo 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, ou seja, na dispensação passada, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Perceba que os gentios no Antigo Testamento eles estavam totalmente estranhos às alianças da promessa. Aliança abraâmica. No Antigo Testamento nós vemos o quê? Aliança noética com Noé, aliança abraâmica, aliança mosaica e a nova aliança. Essas 4 alianças. Estavam estranhos às alianças, Aí no versículo 13 há uma mudança. Paulo explica que houve uma virada de chave na história, Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, os gentios foram aproximados pela morte de Cristo, que eu falei a respeito de Gálatas 3. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Que ambos? Judeus e gentios. Fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus cumpre a lei mosaica, as ordenanças da lei mosaica, e torna possível então a união entre judeus e gentios. Porque antes o gentio ele tinha que se tornar judeu para ser salvo. Ele tinha que vir e fazer parte da nação de Israel para ser salvo. Agora, os judeus e gentios são salvos, fazendo parte da igreja por meio da fé em Cristo Jesus e no sacrifício de Jesus Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Ele forma em si mesmo um novo homem, judeus e gentios, um novo homem. Exatamente isso que o texto está ensinando. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quem conhece o Antigo Testamento sabe a inimizade, a guerra que Israel, as várias guerras que Israel teve com as nações gentílicas. E vindo longe, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, essa vinda de Cristo, essa morte de Cristo, também primariamente abençoa os gentios, os judeus e também os gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ou seja, os gentios participam dessas promessas do Antigo Testamento a Israel. E sois da família de Deus. Há uma família só, não há dois povos, como o dispensacionalismo clássico e revisado, né? O dispensacionalismo que não é o progressivo, acredita. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, ou seja, a igreja bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então perceba que a vinda de Cristo muda a forma como o povo de Deus se organiza agora na terra. Onde eles se organizam já não mais dessa maneira política nacional, mas de uma maneira espiritual pela fé em Cristo Jesus. Eles partilham da mesma fé. É uma comunidade que é salva por Cristo, composta por judeus e gentios. Então, antes de Cristo, no ponto 1 aqui de Efésios 2, antes de Cristo, os gentios não estavam participando plenamente do plano da redenção. Você via poucos gentios sendo agregados. Os gentios, na verdade, faziam guerra com os judeus, né? Com a vinda de Cristo, este uniu, através de sua morte, judeus e gentios, encerrando uma dispensação e inaugurando uma nova. Um novo tempo que é possível que judeus e gentios tenham paz, porque eles creem no Messias. E esta nova dispensação constitui um progresso no plano redentivo, fazendo com que judeus e gentios desfrutem de uma mesma comunhão, mesmas promessas, pelo mesmo Espírito e pelo mesmo Deus. Pelo mesmo Deus. Então, há agora essa unidade entre eles. Então, o que é a igreja? A igreja é precisamente a humanidade redimida em si, tanto judeus quanto gentios, na medida em que existem nessa dispensação antes da vinda de Cristo. Peguei essa citação de Darrell Bock, um dos proponentes do dispensacionalismo progressivo. Aqui ele fala de dispensação. Talvez eu já falei essa palavra algumas vezes aqui nessa videoaula, mas caso você não saiba o que é, eu vou fazer uma breve explicação. No Antigo Testamento nós tínhamos uma dispensação passada, uma época passada, onde Deus administrava o seu plano redentivo de uma forma específica com o povo de Israel. Com a chegada de Cristo, com a morte de Cristo, inaugura-se uma nova dispensação, que é a dispensação em que nós estamos, a dispensação do Novo Testamento, da Nova Aliança, onde se inaugura a Nova Aliança e agora Deus está trabalhando especificamente com a igreja, que é essa comunidade redimida tanto de judeus e de gentios.
E depois, com o dia do Senhor, começa-se então o milênio, o estado eterno, que é a dispensação futura. Dispensação passada, dispensação presente, dispensação futura. Dispensacionalistas costumam discordar entre si a respeito do número de dispensações. Alguns acreditam que há mais dispensações do que essa. Porém, todos acreditam essencialmente nessas 3 dispensações. Digamos que seriam dispensações bases, né? E o que são dispensações? São arranjos que Deus faz com a humanidade, onde ele administra os seus decretos e o seu plano de redenção. É a forma específica, peculiar, onde ele trabalha com um povo de determinada forma, num determinado tempo na história da redenção. Isso que são dispensações. Então há essencialmente essas 3 dispensações. Então a igreja é precisamente a humanidade redimida em si, tanto os judeus quanto os gentios, na medida em que existem nessa dispensação antes da vinda de Cristo. A igreja é esse novo estágio, é esse progresso no plano de redenção. A igreja é uma nova manifestação da graça de Deus. Um novo tempo, uma nova dispensação na história da redenção. Todavia, este novo tempo é diferente do anterior, mas não completamente, pois, como nós vimos, as bênçãos que a igreja desfruta estão completamente de acordo com as promessas do Antigo Testamento. Elas não são o cumprimento literal das promessas do Antigo Testamento, mas elas estão de acordo. Eu precisaria aqui, para explicar isso melhor, nós temos uma aula só a respeito das alianças e dos cumprimentos das profecias. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu espero que o que eu tenha passado aqui para os irmãos sobre dispensação, sobre profecias e o cumprimento, seja o suficiente para os irmãos entenderem quais as implicações disso para a doutrina da igreja. Então nós precisamos compreender isso, que a igreja é uma nova manifestação da graça de Deus. É um novo tempo, que ele não é totalmente diferente do anterior, mas ele está de acordo com o anterior, porque há um plano só que está se desenvolvendo, que é Deus salvar judeus e gentios por meio de Cristo. Então, tendo concluído a natureza da igreja, qual é a origem da igreja? Onde que a igreja se inicia, então? Né? Quais são as pistas teológicas? No slide a respeito dos objetivos, eu falei sobre a possibilidade de nós definirmos a origem da igreja, né? Porque não existe um termo claro, um texto claro nas escrituras dizendo, a igreja começou aqui, né? Então nós precisamos pegar essas pistas nas escrituras para conseguirmos, então, de uma maneira adequada, conseguimos dizer onde que a igreja se originou, né? Então, quais são as pistas teológicas? Nós observamos, então, que Paulo sempre trata essa união de judeus e gentios unidos em Cristo como algo novo, como uma nova fase da manifestação da graça de Deus. Então, aquilo que nós já analisamos do apóstolo Paulo aqui, a gente pode dizer que a igreja é algo novo. Se ela é algo novo, ela é algo que não estava presente antes de Cristo. Porque antes de Cristo, Deus administrava os seus decretos, Deus tinha um relacionamento com o seu povo de uma maneira étnico-política. Já na igreja é algo multicultural. E quais são as pistas históricas? Por meio dos livros históricos do Novo Testamento. Quais são os livros históricos? Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Algumas pessoas vão dizer que João também. Mas eu considero João um livro mais teológico, com narrativas mais teológicas. Mas isso é um assunto para outra aula, né? Mateus, Marcos e Lucas fazem somente 2 menções à eclesia. Eclesia, que é o termo grego que se refere à palavra igreja. Então, em Mateus 16, 18, quando Jesus Cristo fala, ou seja, o momento antes da morte de Cristo, né? Quando Jesus Cristo fala da igreja, ele fala da igreja estando no futuro. Ele fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele fala sobre a igreja estando no futuro. E em 18, 17, também é usado o termo eclesia, naquele texto muito conhecido a respeito da doutrina eclesiástica, né, de como deve acontecer, da doutrina eclesiástica, não, da disciplina eclesiástica, de como a disciplina deve acontecer.
E provavelmente esse é um uso não teológico, significando apenas assembleia, ajuntamento, onde Jesus Cristo está pegando princípios do Antigo Testamento e aplicando eles naquela situação onde precisava ser resolvido intrigas entre irmãos que pecam entre si, e que o terceiro estágio dessa disciplina seria levar esse irmão pecador não arrependido à igreja. Mas esse termo também pode ser melhor traduzido como assembleia, ajuntamento, né? Não necessariamente ele está falando que ali já existia a igreja, né? Porém, há um porém. Em Atos dos Apóstolos nós temos 24 usos de eclesia. Atos foi escrito por Lucas, né? Lucas não usa nenhuma vez esse termo no seu evangelho, ou seja, antes da morte de Cristo, né? Mas no livro de Atos ele usa 24 vezes, podendo dar a entender que Lucas não compreendia a igreja como existente antes de Pentecostes. Ou seja, se ele não usa esse termo nas narrativas antes de Cristo, isso significa que ele não acreditava que a igreja existia antes de Cristo, ou antes da morte de Cristo, mais precisamente. Mas, a partir do capítulo 2, ele começa a usar muito esse termo. Usa 24 vezes, então nos faz entender então, que Lucas compreendia a igreja como existente a partir de Pentecostes e não antes. Então nós podemos concluir então que a igreja foi inaugurada no Pentecostes, em Atos 2, quando a promessa de recebimento do Espírito foi inaugurada. Aquilo que foi prometido a respeito da nova aliança, da plenitude do Espírito, começa a ser então desfrutado de uma maneira inaugural, né? Não se cumpre completamente, mas já se pode perceber isso. E a manifestação de línguas ali em Pentecostes deixa essa inclusão dos gentios muito claro, né? Porque eles falavam línguas, os judeus ali salvos, que receberam o Espírito Santo na festa de Pentecostes, começaram a falar as línguas que os povos gentios falavam, tornando então o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Cristo, possível a todas as nações. É o que a gente chama de função idiomática do dom de línguas. Mas essa aula não é sobre dons. Vai ficar para uma próxima aula. Nem sobre dom de línguas. Mas o Espírito Santo marca então esse aspecto multicultural do povo de Deus no Novo Testamento. Este Espírito passou a habitar tanto em judeus quanto em gentios, promovendo salvação. Então, através dessas pistas, nós podemos concluir, então, que a igreja foi inaugurada no Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando judeus e gentios começaram a se reunir em torno do nome do Senhor. Então, quais as características da igreja? Aqui nós vamos usar 4 títulos muito utilizados no Novo Testamento a respeito da igreja. O primeiro é a igreja como povo de Deus. Isso é usado lá por Paulo em 2 Coríntios 6,16 e em Romanos 9, 24 a 26. Em Romanos 9 é interessante que Paulo faz uma aplicação do livro de Oséias, onde Deus trata o relacionamento que ele tem com Israel, como fazendo uma comparação ao relacionamento que o profeta Oséias tinha com a sua esposa infiel, com Gomer, né? Então, essa metáfora de casamento entre Deus e o seu povo já é algo utilizado no Antigo Testamento. Por isso que Paulo usa também essa metáfora no Novo Testamento, porque Paulo era um hebreu, né, convertido, um conhecedor profundo do Antigo Testamento. Mas esse uso do termo povo de Deus para a igreja, ela indica o nosso pertencimento a Deus e o seu cuidado para conosco. Nós somos, Deus é o nosso Deus e nós somos o povo de Deus. Nós pertencemos ao Senhor e Deus cuida de nós. Nós somos, como disse anteriormente, a noiva de Cristo. Esse termo é utilizado em Efésios 5, 22 e 23 e 2 Coríntios 11, de 2 a 4. E esse termo indica a forma amorosa de relacionamento que temos com Cristo, bem como a sua fidelidade para conosco e a fidelidade que ele requer de nós, pureza. Ou seja,
Deus, ele ama a sua noiva de uma maneira sacrificial, ao ponto de ter se entregado até a morte por ela, e purifica ela com o seu sangue e por meio da sua palavra. E essa noiva deve responder então com fidelidade e pureza. Assim como marido e mulher devem ser fiéis uns aos outros, Cristo é sempre fiel com a sua igreja, e a igreja deve ser sempre fiel para com Cristo, num relacionamento de amor. Por isso que é usada essa metáfora. Também existe essa outra metáfora dizendo que nós somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo aí é o campeão da eclesiologia, né? A maioria do que nós temos de versículos, de passagens para formularmos uma doutrina da igreja, nós encontramos no apóstolo Paulo. Então, em Efésios 1, 22, 23, em 1 Coríntios 2, 27 e também em outros textos, ele fala dessa metáfora sobre a igreja ser o corpo de Cristo. E o que isso significa? Isso indica que o governo de Cristo sobre a igreja acontece dessa maneira, com Cristo sendo cabeça deste corpo. Ou seja, nós somos um organismo vivo, um corpo, e Cristo é o nosso cabeça. Bem como indica também que a igreja é um organismo vivo, cuja cada membro é ligado ao outro, e um corpo que se movimenta e age em favor da glória de Deus sobre a terra. Se nós somos um corpo vivo, com vários membros, cada membro, cada pessoa salva na história da redenção, cada pessoa salva na presente dispensação, mais precisamente, ela é uma pessoa que é salva por Cristo. E ela é membro desse corpo. Membro desse corpo. Então cada membro tem a sua importância. É guiado pelo cabeça que é Cristo e se movimenta para a glória de Deus, age em favor da glória de Deus sobre a terra. Então essa metáfora do corpo de Cristo indica isso. O governo de Deus e o nosso movimento sobre a terra. E outra metáfora também utilizada é sobre nós sermos templo do Espírito Santo. Efésios 2, 21 a 22, que nós já lemos, 1 Coríntios 3, de 16 a 17, e 1 Coríntios 6, de 19 a 20, indicando a presença soberana de Deus no meio do seu povo, a sua provisão de dons para o funcionamento adequado e a santificação e a purificação do mesmo. Assim como o templo na antiga aliança era santificado, aquele local de adoração, aquela construção, né, o tabernáculo e depois o templo, era algo purificado, santificado e sagrado. Na nova aliança, a igreja, que é templo do Espírito Santo, é santificada, purificada e consagrada ao Senhor. Ou seja, Deus habita de maneira soberana sobre a sua igreja, e ele provê os dons necessários para o funcionamento dessa igreja por meio do Espírito, e ele santifica, purifica e consagra a sua igreja. Consagra esse edifício que é a igreja. Nós somos, depois Pedro fala que nós somos como pedras vivas. Então essas são as características e as implicações dela. Somos povo de Deus, noiva de Cristo, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, concluindo, a igreja é precisamente a humanidade redimida em si, tanto judeus quanto gentios, na medida em que existem nessa dispensação antes da vinda de Cristo. Essa é a nossa conclusão a respeito da natureza da igreja, que ela é essa nova fase, esse novo estágio, um progresso, um passo adiante na instauração do reino de Deus e do plano do Senhor. Embora Deus tenha começado a salvar a humanidade desde a queda com Adão, né? Deus salva as pessoas desde a queda. Deus não começou a salvar as pessoas a partir da igreja, isso fica bem claro. Nós aprendemos que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado sobre justiça. Mas esta forma de ajuntamento, ou seja, de todos os povos em Cristo, judeus e gentios, se iniciou no Pentecostes. Então essa maneira de reunião, essa maneira de existir, judeus e gentios adorando ao único Deus e vivendo em paz, é algo que acontece no Pentecostes. E que a igreja é identificada nas Escrituras pelos títulos de povo de Deus, noiva de Cristo, corpo de Cristo e templo do Espírito, demonstrando todo o especial e único relacionamento que Deus possui com a igreja,
de pertencimento, amor, provisão, governo e presença soberana. Então, essa é a nossa conclusão a respeito da natureza e das características do povo de Deus. E isso nos faz pensar em algumas implicações práticas para o nosso ajuntamento, para a nossa forma de ser como igreja, para as nossas reuniões. Que não deve existir barreiras étnicas, sociais, culturais, seja as quais forem, dentro do corpo de Cristo, pois a igreja é uma comunidade multicultural que tem em comum o corpo de Cristo. As nossas diferenças, elas não devem ser um impedimento para a nossa comunhão, porque aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos divide. As nossas diferenças, na verdade, não são mais motivos de divisão, porque Cristo encerrou a inimizade que havia entre os povos. Porque Cristo, ele é a nossa paz. Então, se nós estamos com Cristo, nós podemos viver em paz. E não deve haver nenhuma proeminência de nenhuma raça dominante dentro da igreja. Nem de judeus sobre gentios, nem de brancos sobre os negros, ou os negros sobre os brancos, homens sobre as mulheres, mulheres sobre os homens. Todas essas diferenças, essas guerras que nós vemos na igreja não devem existir, porque Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Também podemos aplicar que a presença soberana de Deus sobre a igreja faz nos valorizar, então, a nossa necessidade de nos ajuntarmos como igreja do Senhor. Há algo diferente quando estamos juntos. Cristo habita em todo crente? Habita. Cristo está com todos os crentes por meio do Espírito? Com certeza. Mas Deus habita em meio à igreja. Há uma bênção diferente que pode ser desfrutada no nosso ajuntamento, na nossa comunhão. Por isso que Hebreus fala que nós não podemos deixar de congregar como outros fazem. Então, nós precisamos entender que há esse aspecto diferente da presença de Deus no ajuntamento da igreja e que por isso nós devemos, então, buscar sempre estarmos juntos em torno do nome do Senhor para adorá-lo e servi-lo. E esses títulos dados ao povo de Deus, como sobre a igreja, como nós somos povo de Deus, como nós somos noiva de Cristo, nós somos corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito, mostra como Deus nos ama, mostra como Deus cuida de nós e como todas as coisas estão no controle, como Ele governa, como Ele habita, como Ele provê, como Ele ama, como Ele cuida do seu povo. Então isso deve nos trazer paz de uma maneira também coletiva. Quando nós falamos a respeito da soberania de Deus, às vezes a gente foca muito na soberania de Deus sobre cada aspecto da nossa vida, dos indivíduos. E claro, isso é verdade. Mas nós também devemos entender que Deus cuida da sua igreja. Deus olha para nós como um povo e cuida de nós como seu povo e nos provê tudo aquilo que nós necessitamos. Então há esse cuidado individual da parte do Senhor, mas há também esse cuidado corporativo, coletivo de Deus sobre o seu povo, o que nos deve fazer termos paz, termos tranquilidade e sermos gratos a Deus, independente das circunstâncias. Pois bem, essa foi a nossa aula a respeito da doutrina da igreja, parte 1, sobre a natureza e as características do povo de Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido bem o conteúdo. É um conteúdo profundo, um conteúdo um tanto quanto complexo, mas os irmãos sabem que eu estou à disposição para sanar toda e qualquer dúvida que os irmãos venham a ter e que eu consiga responder. Eu estou à disposição dos irmãos. E que Deus os abençoe. Até mais.